Qual a melhor idade para se fazer otoplastia? 6 anos de idade, porque é a idade pré-escolar, o paciente ainda não entrou no colégio, é uma idade em que o paciente já tem maturidade e entende o que vai acontecer com ele, e isso é importante, porque ele precisa ajudar no pós-operatório, e é uma idade em que já tem uma formação de mais de 80% da orelha do paciente. Então, não é aleatório esses 6 anos aí, sabe. É uma idade muito boa, assim. Porque antes disso dá para operar? Dá, mas aí tem que fazer anestesia geral para uma cirurgia relativamente simples, e o pós-operatório é muito sofrido, a criança não entende direito o que está acontecendo. Mais do que isso, acaba deixando expondo a criança a bullying e outras coisas desnecessariamente, porque podia operar antes, né. Então 6 anos dá para operar. Quem não pode fazer otoplastia? Pacientes que tenham alguma limitação clínica, algum problema cardíaco, alguma doença que impeça de fazer cirurgia, crianças, né, ou adultos, tem muitos adultos que acabam fazendo otoplastia, não fizeram na infância, aí depois de adulto vai procurar, né. Tem muitos pacientes também com orelha grande e que vão fazer otoplastia, a maioria das macrotias que chegam pra gente já fizeram autoplastia. Eles tinham orelha grande, colaram a orelha, não resolveu, né, porque só colou, continuou grande a orelha, aí vai lá para reduzir. Quantos dias de repouso após a otoplastia? Uma semana, porque a otoplastia é uma cirurgia que tem um pós-operatório muito doloroso. Qual a chance da otoplastia voltar? Existe possibilidade de dar recidiva pela memória da cartilagem. A gente faz uma série de técnicas de dobrar e dar pontos na cartilagem para evitar que isso aconteça, mas isso pode acontecer. Em cartilagens mais rígidas, mais duras, com menos flexibilidade, isso a chance é maior disso acontecer. Então, assim, existe alguns casos em que vai acontecer recidiva de orelha de abano, né, Quanto tempo a orelha fica inchada depois da otoplastia? em torno de 2 semanas, de 2 a 3 semanas depois da cirurgia. Alguns pacientes ficam muito inchados, outros pacientes incham muito pouco. O que é otoplastia sem corte? Otoplastia sem corte é uma técnica usada para colocação de fios na orelha, na tentativa de corrigir a orelha em abano, sem precisar fazer uma cirurgia plástica. Infelizmente, muitas vezes existe a recidiva, ou seja, existe reabertura dessa orelha em abano, porque esses fios não conseguem dar sustentação. Como limpar a orelha após a cirurgia de otoplastia? Higiene normal, com água e sabão. Nunca aplicar álcool, porque o álcool pode queimar a pele recém-operada. Evitar deixar curativos úmidos na orelha, algodão ou gaze úmida. No banho, retirar todos os curativos, tomar banho e depois refazer os curativos. Quais os riscos da cirurgia de otoplastia? Autoplastia é uma cirurgia que, como qualquer cirurgia, tem riscos. A complicação mais comum de autoplastia é a recidiva da orelha em abano, voltar a orelha, abrir novamente a orelha. Mas é claro que, como é uma cirurgia, pode ter sofrimento da pele, que a gente chama de necrose ou epidermólise, no caso de ser só superficial. Pode acontecer infecção, pode acontecer hematoma, são complicações que podem acontecer porque é uma cirurgia, né? Isso são complicações muito raras, é uma cirurgia relativamente simples, com um pós-operatório muito doloroso. Quantos dias de atestado para cirurgia de otoplastia? Normalmente uma semana. Como fica a orelha depois da otoplastia? Fica com um aspecto um pouco artificial e a cartilagem pode ficar um pouco dobrada e normalmente um pouco inchada. Mas esse aspecto vai melhorando e vai tendo um aspecto mais natural. Qual a diferença entre otoplastia e otomodelação? Otomodelação é a aplicação de ácido hialurônico na orelha, na tentativa de refazer as dobrinhas da orelha, que não estão normais, não estão bem feitas.